Então vamos lá. Para falar um pouquinho a respeito do Vale do Paraíba, seria interessante a gente voltar no tempo, antes inclusive da nossa existência. Tá? Então vamos voltar cerca de 23 milhões de anos no passado. Tá? Não existiam dinossauros, já não existiam mais, só que existia uma fauna completamente diferente por aqui. Nessa época, 23 milhões de anos atrás, não existia o Rio Paraíba ainda. O Rio Paraitinga e o Rio Paraibuna, eles se juntavam e formavam um afluente do Rio Tietê. Então a água daqui ia direto para o Rio Tietê. Há cerca de 23 milhões de anos, a gente teve um evento geológico no qual afundou o Vale do Paraíba e se ergueram as cadeias de montanha que a gente conhece hoje como, né, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Consequentemente, esse afundamento do vale, ele capturou a vazão do rio Paraitinga e Paraibuna e formou o rio Paraíba, né? Inicialmente como um lago e posteriormente como um rio que nós conhecemos hoje. Por isso que, se você olhar no mapa, o rio Paraitinga e o rio Paraibuna, eles estão caminhando no sentido São Paulo, de repente ele chega ali perto de Guararema, Santa Branca, ele faz um cotovelo ali e retorna na nossa região. Tá? Então, isso há 23 milhões de anos. Vamos chegar agora na nossa história de fato, né, e importância para os nossos estados aqui. Então, a partir do século XVI, XVII, que a gente vem tendo aí, né, a colonização aqui no Vale do Paraíba, a presença, né, de uma rica Mata Atlântica na nossa região, associado com, né, um rio como o Rio Paraíba, né, possibilitou todo o desenvolvimento, né, sociocultural aqui na nossa região, tanto com a parte, né, inicialmente ali com a colonização, a parte do café, depois com a criação de gado, e depois a gente vem a industrialização também, né, mais forte nas nossas cidades. Então a influência desse rio, tanto para São Paulo, né, quanto para o Rio de Janeiro, né, lembrando que o Rio Paraíba, ele vai desaguar lá na Bacia de Campos, né, no norte do estado do Rio, né, então ele vai banhar também boa parte do estado do Rio de Janeiro, né, e consequentemente com uma influência grande para Minas Gerais também, tá? Então a gente tem uma influência importante do Rio Paraíba aqui, né, para esses três estados também. Então, continuando para a parte cultural, né, nós temos toda essa influência religiosa, né, do Rio Paraíba, economicamente muito importante, porque o desenvolvimento das cidades, né, ao longo do rio, né, com a utilização de suas águas, né, acaba sendo, né, possibilitando o desenvolvimento dos grandes municípios aqui, e daí a gente tem, né, um setor, né, um local muito importante, que é justamente entre, né, Rio de Janeiro, né, capital, e São Paulo, capital, né, então a gente tem toda essa parte entre, né, essas duas grandes cidades, que, né, é banhado também pelo Rio Paraíba, tá? Para o Rio de Janeiro, muito importante, porque a gente já tem, né, já há boas décadas aí, uma transposição do rio Paraíba para o Rio de Janeiro. Então, o Rio Paraíba, ele já fornece águas para a cidade do Rio de Janeiro, e mais recentemente uma transposição desse rio também agora para São Paulo, né, para a cidade de São Paulo. Né? Citando um professor, né, naturalista, biólogo, o Luiz Eduardo Correa Lima, ele fala muito que essa transposição das águas do rio Paraíba, ela na verdade seria uma intromissão de águas, né? Se a gente imaginar em termos biológicos, de impacto ambiental, né? Porque você pega a água de uma bacia, né, e vai colocar em contato com outra bacia hidrográfica, né? Então imagina a quantidade de pólens, de larvas, de animais que estavam, né, adaptados nessa região, e você coloca em contato com uma outra bacia hidrográfica, com outros grupos de organismos, né? Então isso também pode gerar problemas a médio e longo prazo. Tá? Então, ambientalmente, né, a gente tem um problema em termos de uma possível solução que utilizaram, né, social, né, que é essa transposição das águas do Rio Paraíba.